Foi num período de seca das brabas aqui no sertão de Pernambuco. A terra estava rachando, as plantas morrendo e a gente guardando cada gota d'água como se fosse ouro. Eu morava numa casinha de taipa, daquelas bem simples, com chão de terra batida e telhado de palha. Não era muito, mas era o que eu tinha conseguido depois que minha mulher morreu e fiquei sozinho. A casa ficava afastada da cidade, quase na divisa com o mato cerrado. Os vizinhos mais próximos moravam a uns 40 minutos de caminhada. Era um lugar tranquilo, tirando o calor que parecia querer fritar a gente vivo. Naquela noite, eu estava sentado na porta da frente, tentando pegar um ventinho que não existia. A seca já durava 4 meses e o povo dizia que ia piorar antes de melhorar. A lua nem tinha aparecido, o céu estava escuro, sem estrelas, um breu que dava para cortar com faca. Devia ser umas 11 e pouco da noite. Eu estava pensando em entrar e tentar dormir, mesmo com o calor. Foi quando ouvi. No começo, achei que era só o vento balançando alguma coisa. Mas não tinha vento nenhum. Era um barulho na porta. Não era uma batida forte, daquelas de quem quer chamar atenção. Era mais como se alguém estivesse passando a unha na madeira, devagar. Um riscar seco que me deu um arrepio na espinha. Quem tá aí? Perguntei, levantando e pegando o lampião. Ninguém respondeu. O barulho continuou, aquele arranhar lento na madeira da porta. Pensei que podia ser algum animal, talvez um gato perdido ou coisa assim. Abri a porta devagar, segurando o lampião na frente. Foi aí que vi ele. Era um homem, se é que dá para chamar aquilo de homem. Era alto demais, devia ter uns 2,5 metros. Magro como vara verde, os braços e pernas compridos e finos que pareciam que iam quebrar só de olhar. A pele dele era pálida, branca feito cal, esticada no corpo como couro lavado demais. E os olhos, meu Deus, os olhos dele eram 2 buracos fundos e pretos. Não dava para ver pupila, íris, nada. Só o preto, como se estivesse olhando para o fundo de um poço sem fim. Fiquei paralisado na porta, sem conseguir falar nada. Ele estava vestido com uma roupa escura, toda rasgada, que parecia ter sido boa um dia, mas agora era só trapo. O cabelo era ralo, quase não tinha, e a cabeça grande demais para o corpo magro. Ele abriu a boca. Os lábios eram finos, quase não existiam. Água, ele disse. A voz era baixa. Parecia vir de longe, como se estivesse saindo de dentro de um poço. Água, repetiu. Naquela seca, pedir água era coisa séria. Mesmo assim, ninguém nega água para quem pede, nem que seja o último gole. É tradição do sertão. Entrei rápido e peguei um copo na prateleira. Enchi com água do pote que eu guardava com tanto cuidado. Voltei para a porta e estendi o copo para ele. Minhas mãos tremiam tanto que quase derramei. Ele não se mexeu. Não esticou o braço, não fez menção de pegar o copo. Só ficou lá me olhando com aqueles olhos vazios. Tá aqui a água, falei, tentando controlar o tremor na voz. Ele continuou parado. Não piscava, não respirava que eu pudesse ver. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, entendi que ele não ia pegar o copo da minha mão. Meio sem saber o que fazer, me abaixei e coloquei o copo no chão, na frente dele. Foi só aí que ele se moveu. Se abaixou de um jeito estranho, como se os joelhos dobrassem para o lado errado. Os ossos dele faziam um barulho de estalo, como gravetos quebrando. Abaixou até ficar com o rosto na altura do copo, e aí veio a coisa mais esquisita. Ele não pegou o copo, não tocou nele, mas a água começou a diminuir como se estivesse evaporando. Dava para ver o nível baixando no copo, mas não tinha nada derramando, e ele não tinha posto a boca nem a mão ali. A água simplesmente sumia, como se estivesse sendo sugada pelo ar. Em poucos segundos, o copo ficou vazio. Ele se levantou de novo com aquele movimento errado, os ossos estalando. Me olhou uma última vez e, juro por Deus, vi um sorrisinho no canto daquela boca sem lábios. Se virou e começou a andar na direção do mato cerrado. Andava devagar, mas dava passos enormes por causa das pernas compridas, e não fazia barulho nenhum ao andar. Mesmo o chão estando seco e cheio de folhas e gravetos,
Ele não fazia um som sequer. E outra coisa que notei, ele não tinha sombra. Mesmo com o lampião na minha mão, iluminando ele por trás, não havia sombra nenhuma no chão à frente dele. Fiquei ali parado, até ele sumir na escuridão do mato. Depois entrei em casa, tranquei a porta e passei a noite inteira acordado, rezando baixinho e com o facão do lado. Não consegui pregar o olho. Na manhã seguinte, achei que tinha sido um pesadelo, alguma alucinação causada pelo calor. Mas aí vi o copo ainda lá no chão, na frente da porta, vazio e seco como se nunca tivesse tido água nele. 2 dias depois, minha única cabra amanheceu morta. Não tinha marca nenhuma nela, nem sangue, nada. Só estava lá, dura, com os olhos abertos olhando para o nada. No mesmo dia, a água do meu pote, que sempre foi boa e limpa, começou a cheirar mal, como se tivesse apodrecido. Fui na casa do seu Manuel, que fica mais perto da cidade, para pedir um pouco de água emprestada. Ele estava de cama com febre alta. A esposa dele disse que ele tinha acordado assim, de repente, sem motivo aparente. Perguntei se tinham recebido visita de alguém na noite anterior. Ela disse que sim, que um homem alto e muito magro tinha passado pedindo água. Foi aí que comecei a ouvir as histórias. O homem alto tinha aparecido em várias casas da região, sempre à noite, sempre pedindo água. E depois que ele passava, sempre acontecia alguma coisa ruim. Gente ficava doente, animais morriam, água apodrecia. Seu Chico, o rezador da região, disse que esse homem não era gente de verdade. Era alguma coisa do outro mundo, alguma entidade que tinha ficado presa entre os dois lados por causa de algum pecado grave que cometeu em vida. Agora vagava pelo sertão, condenado a ter sede eterna, mas sem poder realmente beber água como gente normal. Outros diziam que era o diabo em pessoa, testando a bondade do povo em tempos difíceis. Que quem negasse água a ele sofreria o pior castigo. Só sei que carrego um patuá desde aquele dia, feito pela rezadeira Dona Josefa. Coloquei uma ferradura na porta de casa e mantenho sempre uma candeia acesa à noite. Ando com um espelho pequeno no bolso, porque dizem que essas coisas não gostam de ver o próprio reflexo. E se um dia você estiver no sertão, numa noite escura e quente, e ouvir um riscar de unhas na sua porta, pense bem antes de abrir. Se for um homem alto demais, magro demais, com olhos fundos como 2 buracos negros, dê a água que ele pedir. Mas não espere que ele pegue o copo da sua mão. E depois que ele for embora, jogue sal nos 4 cantos da casa e reze o que souber. Porque o pior não é encontrar com ele. O pior é o que vem depois que ele vai embora. A gente mora num sítio pequeno perto de Boa Ventura, uma cidadezinha do interior que quase ninguém conhece. É um lugar bem simples, sabe? Tem a casa principal onde eu moro com minha mãe, um curral para os bois, um galinheiro e um terreiro grande de chão batido. Sempre foi um lugar tranquilo, onde nunca acontecia nada de diferente. Pelo menos até aquela noite. Era uma terça-feira. Eu tinha acabado de voltar da cidade, onde fui vender queijo e umas verduras da horta. Estava cansado e fui dormir cedo, lá pelas 8 da noite. Acordei de repente com o barulho dos bois. Eles estavam mugindo alto, batendo nos mourões do curral como se tivessem apavorados com alguma coisa. Olhei no relógio e era quase meia-noite. Levantei meio atordoado e fui até a janela ver o que estava acontecendo. Foi aí que vi. No céu, bem em cima do nosso terreiro, tinha 3 luzes grandes e brilhantes. Uma era azul, outra vermelha e a terceira era de um verde que eu nunca tinha visto antes. Um verde que parecia quase vivo. As luzes não ficavam paradas. Elas se moviam devagar, como se estivessem dançando uma dança ensaiada. Às vezes, 2 ficavam paradas enquanto a terceira girava em volta delas. Depois trocavam. Era como se estivessem se comunicando de alguma forma, entende? No começo, pensei que podiam ser drones ou algum tipo de avião.
Mas aí as luzes começaram a descer. Desceram tanto que chegaram bem perto do chão do terreiro, a uns 3 metros de altura. A luz delas era tão forte que iluminava tudo em volta como se fosse dia. Dava para ver cada detalhe do terreiro, as plantas, as pedras, tudo. Fiquei paralisado na janela. Minha mãe acordou com o barulho dos bois e veio ver o que estava acontecendo. Quando ela viu as luzes, começou a rezar alto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ela não parava de repetir isso, cada vez mais alto, agarrada no terço que ganhou da minha avó. Os nossos 3 cachorros, que sempre latiam para qualquer coisa, não fizeram um som. Vi eles se encolhendo, depois correndo para o mato como se tivessem com muito medo. Nem o Rex, que é o mais bravo, ficou para defender a casa. As luzes ficaram lá por uns 20 minutos, descendo e subindo, girando uma em volta da outra. Aí eu notei uma coisa ainda mais estranha. O som, ou melhor, a falta de som. Estava tudo em silêncio. Os grilos que sempre cantam a noite toda pararam. Os sapos do brejo também. Até os bois tinham parado de mugir. Era um silêncio que dava medo, como se o mundo inteiro tivesse prendendo a respiração. De repente, as 3 luzes se juntaram, ficaram tão brilhantes que tive que fechar os olhos por um instante. Quando abri de novo, elas tinham sumido. Assim, de uma hora para outra, sem fazer barulho, sem deixar rastro no céu. Nada. Minha mãe continuou rezando por um tempo. Eu fiquei ali na janela, tentando entender o que tinha acontecido. Será que outras pessoas da região tinham visto também? Ou só a gente? Pensei em sair para verificar o terreiro, mas confesso que fiquei com medo. Acabei voltando para a cama, mas não consegui dormir direito. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, fui correndo para o terreiro ver se tinha alguma coisa diferente lá. E tinha. No chão, bem no meio do terreiro, tinha 3 círculos perfeitos, onde a terra parecia queimada. Não era uma queimadura normal, como de fogo. A terra estava preta, mas de um jeito diferente, como se tivesse sido cozida por dentro. Os círculos formavam um triângulo perfeito, cada um com mais ou menos 1 metro de diâmetro. E tinha outra coisa estranha, um cheiro forte, que eu nunca tinha sentido antes. Era como ferro derretido misturado com algum tipo de produto químico. Um cheiro que ardia o nariz e deixava um gosto metálico na boca. Chamei minha mãe para ver. Ela olhou, fez o sinal da cruz e disse que não queria saber disso, que era coisa do inimigo e que eu não devia mexer. Mas fiquei curioso demais e peguei um pouco daquela terra queimada num saco plástico. Pensei em levar para alguém analisar, talvez o professor de ciências da escola da cidade. Os bois ainda estavam agitados e os cachorros só voltaram para casa no fim da tarde, com o rabo entre as pernas, assustados. A galinha mais velha, que botava ovo todo dia sem falta, parou de botar por 1 semana inteira. Contei o que tinha acontecido para o seu Zé, nosso vizinho mais próximo, que mora a uns 2 quilômetros de distância. Ele disse que não viu nada, mas que o gado dele também ficou estranho naquela noite. E que o poço da casa dele, que sempre teve água limpa, amanheceu com a água meio esverdeada, como se tivesse alga. Voltou ao normal depois de uns dias. Algumas pessoas da região falaram que deviam ser balões com luzes ou algum tipo de brincadeira. Outros disseram que era fenômeno natural, tipo fogo de Santelmo ou bola de raio. Teve até quem falasse que era disco voador, que aliens tinham vindo visitar o sítio. Não sei explicar o que era. Sei que era real, que eu e minha mãe vimos, que deixou marcas no chão e um cheiro esquisito que durou dias. As marcas continuam lá até hoje, 8 meses depois. A grama não cresce naqueles círculos, nem mato, nem nada. É como se a terra tivesse sido selada de alguma forma. De vez em quando, principalmente em noites de lua nova, tenho a impressão de ver luzes fracas piscando em cima do terreiro. Não são fortes como daquela vez. São só pontinhos coloridos que aparecem e somem rápido. Pode ser impressão minha, ou pode ser que eles, seja lá quem forem, ainda estejam nos observando.
Minha mãe jogou sal grosso nos círculos e plantou arruda em volta. Diz que é para espantar o mal. Não sei se funciona, mas desde então nada de mais estranho aconteceu. Só sei que agora, sempre que olho para o céu à noite, me pergunto se estamos mesmo sozinhos ou se tem algo lá em cima nos observando, esperando o momento certo para voltar. Morei por uns meses numa casa emprestada, numa vila pequena do interior. Era uma casa antiga, de madeira, com um alpendre na frente e um quintal grande atrás. O dono, seu Antônio, tinha ido passar um tempo na casa do filho na capital e me ofereceu o lugar porque precisava de alguém para cuidar. Aceitei na hora porque estava precisando economizar um dinheiro. Nos primeiros dias foi tranquilo. A casa era simples, mas aconchegante. Tinha 2 quartos, uma sala, cozinha e um quartinho nos fundos que seu Antônio usava para guardar ferramentas. Nada de luxo, mas dava para o gasto. Foi na primeira semana que comecei a notar coisas estranhas. Eu estava na cozinha, lavando a louça do almoço, quando vi, pelo canto do olho, algo se mexendo no chão. Quando olhei direito, parecia uma sombra se movendo, como se alguém tivesse passando. Mas não tinha ninguém ali, além de mim. Achei que era impressão minha, talvez reflexo do sol entrando pela janela. Deixei para lá e continuei meu dia. Mas aí começou a acontecer com mais frequência. Sombras no chão, se movendo como se fossem pessoas andando, mas sem ninguém por perto. Uma noite, estava assistindo televisão quando escutei um barulho de porta batendo. Fui verificar e vi que a porta do quartinho das ferramentas tinha se fechado sozinha. Pensei que podia ser o vento, mas não tinha janela aberta, não tinha vento nenhum dentro da casa. Abri a porta do quartinho e não vi nada de estranho. Só as ferramentas do seu Antônio, umas caixas velhas, essas coisas. Fechei de novo e voltei para a sala. Mal tinha sentado no sofá e a porta bateu de novo. Dessa vez, quando fui ver, escutei um riso baixinho vindo de dentro do quartinho. Um riso de criança. "Tem alguém aí?" Perguntei com o coração batendo forte. Ninguém respondeu. Acendi a luz e olhei em cada canto do quartinho. Nada. Embaixo das caixas, atrás das ferramentas. Não tinha como uma criança se esconder ali. Mesmo assim, eu tinha certeza que tinha escutado um riso. Comecei a pensar que estava ficando maluco. Talvez fosse o cansaço do trabalho ou o estresse. Resolvi ir dormir mais cedo naquela noite, mas não consegui pegar no sono. Ficava escutando barulhos pela casa, passos leves, como se alguém estivesse andando na ponta dos pés. E, de vez em quando, aquele riso abafado. No dia seguinte, contei para um vizinho o que estava acontecendo. O velho Joaquim me olhou de um jeito estranho e perguntou se eu tinha mexido em alguma coisa dentro da casa, se tinha trocado móveis de lugar ou quebrado alguma parede. Disse que não. Ele pareceu aliviado, mas me aconselhou a não mexer em nada, principalmente no chão da casa. Aquilo me deixou curioso. O que tinha de especial no chão? Voltei para casa e comecei a examinar o assoalho com mais atenção. Era de madeira antiga, com algumas tábuas mais escuras que outras. Não parecia ter nada de estranho. Até que notei, no quarto menor, uma área onde as tábuas pareciam um pouco mais novas, como se tivessem sido trocadas. Fiquei de joelhos e examinei melhor. Realmente, tinha umas 4 ou 5 tábuas que não combinavam com o resto e não estavam bem fixadas. Consegui levantar uma delas com a mão, sem precisar de ferramenta. Embaixo tinha terra fofa. Comecei a cavar com as mãos mesmo, sem saber exatamente o que estava procurando. Cavei uns 20 centímetros e meus dedos tocaram em algo. Era um caderno velho, com capa de couro, todo sujo de terra. Tirei o caderno e coloquei a tábua de volta no lugar. Sentei na cama e abri. As primeiras páginas estavam em branco. Depois começavam uns desenhos. Desenhos perturbadores de corpos cortados, desmembrados, feitos com traços fortes, quase raivosos. Não tinham assinatura, não tinha nome. E no meio do caderno,
Uma frase escrita várias e várias vezes, página após página, como se alguém tivesse passado horas escrevendo a mesma coisa. As sombras moram aqui. Quem entrar, divide a alma. Fechei o caderno sentindo um calafrio. No mesmo instante, as luzes da casa piscaram. E no chão, ao meu redor, surgiram várias sombras. Não eram sombras normais, projetadas por objetos. Eram formas escuras, densas, que se moviam como se tivessem vida própria. Algumas pareciam de pessoas, outras nem forma definida tinham. Larguei o caderno e corri para fora da casa. Passei a noite na praça da vila, sem coragem de voltar. De manhã, quando o sol já estava alto, voltei para pegar minhas coisas. A casa parecia normal de novo. Peguei o que era meu, deixei o caderno onde tinha encontrado e fui embora naquele mesmo dia. Antes de ir, passei na casa do velho Joaquim e contei o que tinha achado. Ele não pareceu surpreso. Disse que a casa do seu Antônio tinha sido construída no mesmo lugar onde, muitos anos atrás, ficava a casa de uma família que desapareceu misteriosamente. O pai era conhecido por ser violento e meio louco. Diziam que ele fazia rituais estranhos, que tinha feito um pacto. Um dia, a família inteira sumiu. Ninguém nunca descobriu o que aconteceu. Perguntei sobre as sombras, sobre o que significava dividir a alma. O velho Joaquim disse que, segundo as histórias antigas, existem lugares onde a barreira entre nosso mundo e outro fica fina. Nesses lugares, as sombras podem atravessar. E quando isso acontece, elas procuram pessoas para se agarrar, para dividir a existência. Uma parte de você vai embora com elas e uma parte delas fica com você. Não sei se acredito nisso tudo. Sei que o que vi naquela casa era real. As sombras, os risos, as portas batendo. E principalmente aquele caderno enterrado, com aqueles desenhos horríveis. Nunca mais voltei àquela vila. Nunca mais falei com seu Antônio. E às vezes, quando olho para o chão num dia ensolarado, tenho a impressão que minha sombra não se move exatamente como deveria. Como se tivesse uma pequena parte dela que se mexe por conta própria. Talvez seja só impressão. Talvez seja o medo que ficou depois daquela experiência. Ou talvez, só talvez, eu tenha trazido algo comigo quando saí daquela casa. Algo que não vai embora tão facilmente. Eu trabalho como vaqueiro, numa fazenda bem grande e isolada. É um lugar bonito, com muito pasto, uma casa principal onde o patrão fica quando vem e umas casinhas menores para os funcionários. A gente cuida do gado, conserta as cercas, essas coisas de fazenda. Nunca tinha acontecido nada de estranho por aqui, até aquele dia. Era uma tarde de quarta-feira e eu estava voltando de verificar uma parte da cerca que fica mais longe. O sol já estava baixo, deixando tudo com aquela cor alaranjada. Meu cavalo, o Trovão, estava tranquilo, andando devagar porque a gente já tinha trabalhado bastante. Passei perto do chiqueiro dos porcos e vi uma coisa que achei estranha na hora. Tinha um menino parado ali perto. Devia ter uns 10 anos. Usava uma roupa simples, camisa e calça meio surradas. Pensei que devia ser filho de algum dos outros vaqueiros, ou talvez de algum dos caseiros. Ô menino, o que você está fazendo aí sozinho? Perguntei parando o cavalo. Ele não respondeu, nem se mexeu. Só ficou ali parado, me olhando. Foi aí que notei que tinha algo errado com ele. Mesmo de longe, dava para ver que os olhos dele eram diferentes. Totalmente pretos. Sem a parte branca, sem pupila, sem nada. Só preto, como 2 buracos na cara dele. Senti um arrepio subindo pela espinha. O Trovão também ficou agitado. Começou a bufar e dar uns passos para trás, como se não quisesse chegar mais perto. Mesmo assim, fiquei olhando para o menino, tentando entender o que estava acontecendo. Quem era ele? De onde tinha vindo? E aí algo ainda mais estranho aconteceu. Quanto mais eu olhava para ele, mais eu sentia uma pressão no peito. Era como se o ar tivesse ficando pesado demais para respirar. Meus ouvidos começaram a zumbir e senti um gosto metálico na boca,
tipo sangue. De repente, o trovão deu um relincho alto e caiu no chão. Assim, de uma vez só. Pulei fora dele por reflexo, senão teria caído junto. Quando me levantei, vi que ele estava se debatendo, com espuma saindo da boca. Foi tudo muito rápido. Em menos de 1 minuto ele parou de se mexer. Morreu ali, na minha frente. Esqueci completamente do menino por um instante, preocupado com meu cavalo. Mas quando olhei de novo para o lado do chiqueiro, o garoto não estava mais lá. Tinha sumido. Olhei em volta, procurando, mas não tinha ninguém. O que tinha era um rastro estranho no chão. Parecia de pessoa, mas era mais fundo, como se quem tivesse passado por ali fosse muito mais pesado que uma criança. E junto com as pegadas, tinha um monte de moscas mortas e um cheiro forte de queimado, igual quando se queima cabelo ou pele. Voltei para a sede a pé, puxando o trovão morto. Estava apavorado, confuso. O Zé, outro vaqueiro, me viu chegando e veio correndo ajudar. Quando expliquei o que tinha acontecido, ele ficou pálido. Não falou nada, só me levou até a casa dele. A esposa do Zé me deu um café bem forte enquanto ele foi chamar o patrão pelo rádio. O dono da fazenda chegou no dia seguinte bem cedo. Contei para ele tudo o que tinha acontecido, sem esconder nada. Achei que ele ia rir de mim, dizer que eu estava inventando história ou que tinha bebido. Mas ele não riu. Ficou sério, me olhando de um jeito estranho. E aí, me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Se você ver esse menino de novo, não olhe nos olhos dele. Nunca. E principalmente, não fique encarando ele por muito tempo, se quiser continuar vivo. Perguntei quem era o menino, o que ele estava fazendo na fazenda. O patrão suspirou fundo e disse que aquilo não era um menino de verdade. Era outra coisa, usando a forma de uma criança. Ele não quis explicar mais, só disse que esse menino aparecia de vez em quando na região, sempre perto do entardecer. E que onde ele passava, as coisas morriam. Plantas, animais, até pessoas. A última vez que ele apareceu por aqui, o patrão falou, foi há uns 7 anos. Um dos vaqueiros, o Tonho, encontrou ele perto do rio. Ficou olhando, curioso. No dia seguinte, achamos o Tonho morto na cama, com o coração estourado, igual seu cavalo. Sem marca nenhuma por fora, mas por dentro, estava tudo destruído. Fiquei sem palavras. Não sabia se acreditava nele ou não. Mas uma coisa eu tinha certeza. O que vi era real. O menino, os olhos pretos, meu cavalo morrendo do nada. Pensei em ir embora da fazenda naquele mesmo dia, mas não tinha para onde ir e precisava do trabalho. Então fiquei. O patrão me deu outro cavalo e me aconselhou a sempre carregar um espelho pequeno comigo. Disse que se eu visse o menino de novo, era para mostrar o espelho para ele. Ele não gosta de ver o próprio reflexo, explicou o patrão. Vai embora na hora. Já faz quase 1 mês que isso aconteceu. Não vi o menino de novo, mas às vezes, quando estou sozinho no pasto, principalmente no fim da tarde, sinto como se tivesse alguém me observando. E o novo cavalo fica nervoso do nada, como se sentisse alguma coisa que eu não consigo ver. Carrego o espelho comigo o tempo todo agora, e todas as noites, antes de dormir, passo sal grosso na porta e nas janelas da minha casa, como o Zé me ensinou. Não sei se funciona mesmo, mas me faz sentir um pouco mais seguro. O que mais me assusta é pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado olhando para o menino por mais tempo. Será que teria acabado igual ao Tonho? Com o coração estourado na cama, sem nem entender o que tinha acontecido? E quem ou o que é aquele menino de verdade? De onde ele veio? O que ele quer? São perguntas que acho que nunca vou ter resposta. Talvez seja melhor assim. Tem coisas nesse mundo que a gente não deve entender. Só respeitar e ficar longe. Moro numa casinha simples, nos fundos da propriedade dos meus pais, no meio do sertão.
É um lugar tranquilo, sabe? Tem um quintal grande com pés de manga e goiaba e atrás tem um muro antigo de pedras que separa nosso terreno da área de Caatinga. Sempre gostei daqui, o silêncio da noite, o céu cheio de estrelas, pelo menos até esses gritos começarem. Foi numa segunda-feira que ouvi pela primeira vez. Eu estava dormindo quando acordei assustado por volta das 3 da manhã. Um grito agudo, desesperado, vinha da direção do muro de pedras. Na hora pensei que fosse algum animal, talvez uma onça ou um gato do mato. O sertão tá seco demais ultimamente, e os bichos às vezes se aproximam das casas procurando água. Levantei, bebi um copo d'água e voltei para a cama. Consegui dormir de novo, mas fiquei com aquele som na cabeça. No dia seguinte nem lembrei direito. Achei que tinha sido só impressão minha ou algum sonho ruim. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. O mesmo grito, no mesmo horário. Dessa vez fiquei acordado, sentado na cama, ouvindo. Não parecia mais um animal. Era o grito de uma mulher. E tinha algo no tom que gelava meu sangue. Não era só medo ou dor. Era um desespero diferente, como se viesse de outro lugar. Na terceira noite, criei coragem e peguei uma lanterna. Quando o grito começou, saí de casa e fui até o muro. Estava uma noite clara, com lua cheia. Dava para ver bem o caminho. Cheguei perto do muro e apontei a luz para cima dele. Não vi nada. Os gritos tinham parado. Dei a volta, olhando do outro lado, na área da Caatinga. Nada também. Comecei a pensar que estava ficando doido. Falei com meu pai no outro dia, ele disse que não tinha ouvido nada. Minha mãe falou a mesma coisa. A casa deles fica a uns 200 metros da minha, então achei que podia ser isso, que o som não chegava até lá. Na quarta noite o grito veio de novo, mas dessa vez tinha algo diferente. No meio dos gritos, ouvi meu nome, claro como água. Aquela voz gritando meu nome 1, 2, 3 vezes. Fiquei paralisado na cama, suando frio. Como é que podia? Quem seria? Não consegui dormir mais. No dia seguinte, perguntei para o pessoal da redondeza se tinham ouvido algo estranho durante a noite. Ninguém tinha escutado nada. O velho Sebastião, que mora mais perto do que meus pais, me olhou de um jeito esquisito e perguntou o que exatamente eu tinha ouvido. Quando falei dos gritos, ele fez o sinal da cruz e disse para eu não ir atrás desse tipo de coisa. Naquela noite, resolvi que ia descobrir de uma vez por todas o que era. Preparei uma mochila com lanterna, água, um facão e até uma câmera velha que tenho. Se fosse algum animal, ia fotografar. Se fosse alguma pegadinha, ia pegar quem estava fazendo. Lá pelas 2:30 da manhã, saí de casa e fui me esconder perto do muro. Tava úmido e frio, coisa rara no sertão. Fiquei ali, esperando, com o coração acelerado. Quando deu 3 horas, os gritos começaram. Mas agora eu podia ver de onde vinham. Em cima do muro de pedras tinha uma mulher, ou algo parecido com uma mulher. Usava um vestido branco, comprido, desses antigos. O cabelo dela era escuro e comprido, caindo nos ombros. Mas o rosto, meu Deus, o rosto dela era a coisa mais assustadora que já vi na vida. Era como se fosse feito de cerâmica, todo rachado, quebrado em vários pedaços que de algum jeito ainda se mantinham juntos. Pelas rachaduras saía uma luz fraca, amarelada. Ela gritava olhando para o céu. Depois se virou lentamente na minha direção e falou meu nome de novo. Não gritando dessa vez, mas num sussurro que de algum jeito eu consegui ouvir mesmo estando longe. Algo dentro de mim disse para correr, mas não consegui. Meu corpo inteiro parecia pesado demais. A mulher começou a descer do muro, se movendo de um jeito estranho, como se seus membros não dobrassem nos lugares certos. Ela veio na minha direção, sempre sussurrando meu nome. Quando ela chegou a uns 5 metros de mim, consegui me mexer. Tentei falar, perguntar quem era ela, o que queria, mas minha boca não abria. Era como se tivesse travado. Quanto mais eu tentava falar, mais travada ficava. A mulher esticou o braço na minha direção. Os dedos dela eram longos demais
e as unhas pareciam de vidro. Ela disse algo que não entendi numa língua estranha. E aí sorriu. O sorriso abriu mais rachaduras no rosto dela. Naquele momento, entendi que precisava sair dali a qualquer custo. Com toda a força que tinha, mordi minha própria língua. A dor foi imediata e intensa. Senti o gosto de sangue na boca, mas funcionou. Era como se algo tivesse se quebrado, algum tipo de controle que ela tinha sobre mim. Consegui me virar e corri como nunca tinha corrido na vida. Ouvi os gritos dela atrás de mim, mais altos e desesperados. Não olhei para trás nenhuma vez. Entrei em casa, tranquei tudo e fiquei encolhido no canto da cozinha até o sol nascer. De manhã, olhei no espelho e vi o estrago que tinha feito. Minha língua estava com uma marca de mordida funda, ainda sangrando um pouco. Lavei a boca com água e sal, como minha avó fazia quando eu era criança e me machucava. Passei o dia inteiro pensando no que tinha acontecido. Quem era aquela mulher? Por que ela sabia meu nome? O velho Sebastião veio me visitar à tarde. Sem eu falar nada, ele perguntou se eu tinha visto ela. Fiquei gelado. Ele contou que há muitos anos, uma moça da região tinha sido assassinada pelo marido e jogada num poço que ficava perto daquele muro. O corpo nunca foi encontrado e dizem que a alma dela não consegue descansar. Não sei se acredito nisso. Sei que o que vi era real demais. Desde aquela noite durmo na casa dos meus pais. Não consegui voltar para minha casa. Os gritos continuam todas as noites às 3 da manhã e a marca na minha língua nunca sarou direito. Carrego ela comigo, como uma lembrança de que tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar e que talvez seja melhor deixar quieto. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse mordido minha língua naquela noite. Se ela teria me levado embora, para onde quer que ela venha. Ou algo pior. Só sei que nunca mais vou chegar perto daquele muro depois que o sol se põe. E se um dia você ouvir seu nome sendo chamado no meio da noite por uma voz que não reconhece, não responda. Não vá ver. Finja que não ouviu e espere o dia clarear. Meu avô faleceu no mês passado e acabei indo cuidar do sítio dele, que fica num lugar bem afastado da cidade. É um lugar bonito, sabe? Tem um açude pequeno, umas 20 cabeças de gado, uma horta e uma casa simples de madeira. Nos primeiros dias foi até tranquilo. Eu acordava cedo, cuidava dos bichos, regava as plantas, essas coisas de sítio. Mas aí começou o problema. Foi numa sexta-feira que notei algo estranho pela primeira vez. Eu estava terminando de guardar as ferramentas no galpão quando escutei uns barulhos esquisitos vindo do mato. Na hora pensei que era só algum bicho qualquer, talvez um cachorro do mato, sei lá. E fui dormir sem pensar muito nisso. No sábado de manhã, quando fui alimentar o gado, encontrei uma das vacas morta. E não era uma morte normal, sabe? O bicho estava com a barriga toda rasgada, como se algo tivesse comido ela de dentro para fora. Um negócio horrível de ver. Fiquei apavorado e chamei o vizinho mais próximo para me ajudar. Ele olhou e disse que devia ser onça, que às vezes elas atacam assim. Na outra sexta-feira aconteceu de novo, mas barulhos estranhos, uns grunhidos que não pareciam de animal comum. E no sábado, 2 galinhas apareceram mortas do mesmo jeito. Comecei a ficar com medo, mas ainda acreditava que era alguma onça ou outro predador da região. Decidi ficar de vigia na terceira sexta-feira. Preparei uma espingarda velha que meu avô guardava, enchi uma garrafa térmica de café e fiquei sentado na varanda esperando. Lá pelas 11 da noite, os barulhos começaram de novo. Mas vinham da direção do Poço Velho, que fica a uns 100 metros da casa. Esse poço tá seco faz anos, ninguém usa ele para nada. E aí me deu um frio na barriga. Os barulhos ficaram mais altos. Era uma mistura de grunhido com um som de alguém respirando muito forte. Peguei a lanterna e a espingarda e fui lá ver. Me arrependo até hoje.
Quando apontei a luz para perto do poço, vi uma coisa que nunca vou esquecer. Era um homem, mas não era normal. Estava pelado, coberto de pelos por todo o corpo, andando de quatro. O cheiro era forte demais, uma mistura de sangue velho com alguma coisa podre. Ele estava se arrastando em volta do poço, fazendo um círculo, e parecia que estava rezando ou falando alguma coisa baixinho. Fiquei paralisado de medo. A criatura parou de repente e olhou direto para mim. E aí eu reconheci, era o rosto do meu tio Joaquim, mas deformado, como se tivesse virado outra coisa. Os olhos dele estavam amarelos, refletindo a luz da lanterna, igual olho de animal. Larguei tudo no chão e corri de volta para casa. Tranquei todas as portas e janelas e passei a noite acordado, tremendo de medo. De manhã, quando o sol já estava alto, criei coragem e fui até o poço de novo. Não tinha nada lá além de marcas de mãos e joelhos no chão, como se alguém tivesse andado de quatro, e uns pelos escuros espalhados. Liguei para minha mãe naquele mesmo dia. Sem contar o que tinha visto, perguntei sobre o tio Joaquim. Ela ficou meio desconfortável, mas acabou falando. Meu tio tinha sido preso uns 15 anos atrás. Na cadeia, ele entrou numa briga feia e, segundo o que falavam por aí, acabou comendo carne de um preso que morreu na confusão. Ninguém da família falava disso. Era tipo um segredo. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Saiu da prisão e foi morar sozinho num casebre perto do sítio do meu avô. Quase não aparecia, só vinha pegar comida de vez em quando. Perguntei para minha mãe se ela acreditava em lobisomem. Ela ficou quieta um tempo e depois desligou, dizendo que eu não devia falar dessas coisas. Na semana seguinte, preparei um plano. Comprei correntes grossas e deixei prontas perto do poço. Na sexta-feira, fiquei escondido atrás de uma árvore grande. E ele apareceu de novo, fazendo a mesma coisa. Dessa vez, notei que ele tinha uma cicatriz enorme nas costas, igual a que meu tio tem desde criança. Não tive coragem de fazer nada. Só observei até ele ir embora, se arrastando para o mato. Na manhã seguinte, segui os rastros dele. Eles levavam direto para o casebre do meu tio. Quando cheguei lá, encontrei ele dormindo normalmente, como uma pessoa comum. Mas tinha sangue seco embaixo das unhas dele e nos cantos da boca. Não contei para ninguém o que vi. Quem ia acreditar? Mas agora, toda sexta-feira, eu tranco tudo e fico dentro de casa. O pessoal da região fala que tem um demônio que pega quem comeu carne de gente e não solta mais. Transforma a pessoa em bicho na lua cheia. Não sei se é verdade, sei que o que vi era real demais. O mais estranho é que meu tio age normal quando a gente se encontra durante o dia, como se nada acontecesse. Às vezes me pergunto se ele lembra do que faz nessas noites, ou se tem duas pessoas diferentes morando dentro dele. Ainda cuido do sítio do meu avô, mas agora deixo comida longe da casa nas sextas-feiras. Um boi velho ou algumas galinhas. É melhor assim. Ele come o que deixo e não mexe no resto. Talvez seja o jeito de manter a paz. Tem dias que penso em ir embora, mas sinto que preciso ficar, como se fosse minha responsabilidade. Afinal, é da minha família que estamos falando. E no fim das contas, seja lá o que meu tio virou, acho que ainda tem um pouco dele ali dentro.